Muito bem. Então, continuando, vamos ver alguns exemplos, né? Só para a gente ver como que usa aí esses teoremas, né? Essas definições todas da parte de redução de dados, né? De estatística suficiente minimal, tá? Dando continuidade naquela linha que a gente estava tratando, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, qual que é a ideia, né? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Vamos pegar um exemplo, só para a gente ver a aplicação. Ó, a gente tinha lá família exponencial, né? Aí a gente viu lá a definição da estatística suficiente. Aí a gente começou aquele teorema da fatoração, tá? Depois a gente foi caminhando ali, né, para a estatística suficiente minimal, aí o teorema de Lema-Scheffé e aquele último teorema que, se for a família exponencial, né, a gente consegue aquele soma dos t's, né, de x como sendo estatística suficiente minimal. Então, vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, exemplos. Tá? Ó, vamos supor, vamos pegar aqui caso 1. Suponha x1, ó, até o xn fosse uma amostra aleatória de uma distribuição uniforme, variando de θ até θ mais 1, tá? Então, uma uniforme aí qualquer, onde o parâmetro desconhecido é o θ, tá? Ele vai lá de θ até θ mais 1. Muito bem, ó. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa ter a função densidade de probabilidade. Esse é um ponto aí inicial, né? Então, a função densidade aqui, ó, da uniforme, lembra, se fosse uniforme AB, é 1 sobre B menos A, não é? Então, vamos pegar aqui a densidade, ó. Então, pegando aqui, ó, o F de X, vamos supor, o F de X, dado o parâmetro θ, vai ser 1 sobre B menos A. Ó. O nosso B é esse θ mais 1, né? Ó, menos o nosso A, que é o θ. Ou seja, ó, na verdade, a função vale 1, né? Vai cortar o θ e o θ aqui, tá certo? Só que a restrição é que cada x tem que estar no intervalo de θ até θ mais 1, tá? Essa que é a ideia. Ó. Então, todos os valores aqui da amostra, ó, a gente vai ter, ó, isso aqui só é válido se o x estiver entre θ e θ mais 1, tá? Ó, então, se quiser reforçar, para cada x, a gente vai ter isso, ó, f de x dado θ vale 1 quando cada x estiver entre θ e θ mais 1 e vai valer 0 caso contrário, né? Ó, caso contrário. Tudo bem? Ó, então é uma função que só vale 1 ou 0, ou seja, é uma função indicadora, lembra? Aquela função indicadora de x, né? Então, aqui, ó, o que a gente pode pegar? Ó, aqui é o f de x, tá vendo? Ó, o x sem o tio embaixo, tá? A gente está falando de uma observação apenas. Mas lembra, a gente tem que trabalhar sempre com todas, né? Com toda a amostra, x1 até xn. Então, quando fizer aqui, ó, a conjunta, ó, FDP, vamos colocar assim, ó, conjunta, ó, do xão com o tio embaixo, ó, aí a gente vai considerar todas. Como é uma amostra aleatória, vai ser um produtório, não é isso? Ó? Então, esse F de x, ó, com o tio embaixo, ele vale 1, só que aí todos os x tem que estar entre θ e θ mais 1, não é? Todos, né? Porque se tiver fora, ele está 0, né? Então, a ideia aqui vai ser assim, ó. Ele vai valer aqui, ó, para todos, né? A gente vai ter que ele vale 1, ó, se todos os x, ó, então se tiver lá todos xi, né, for maior que θ, menor que θ mais 1, e vai valer 0, caso contrário. Fizemos nada, né, ó, que é um produto, né, de funções aqui 0 e 1. Agora pensa comigo, ó, qual a importância disso, ó. Se todo xi tiver que ser menor que θ mais 1, se todos são menores, significa que o máximo tem que ser menor, concorda? Porque se o máximo for menor, todos serão, não é? Da mesma forma,
todos os x têm que ser maior que θ, né? Se todos são maiores que θ, basta dizer o quê? Que o mínimo é maior que θ, né? Porque se o mínimo é maior que θ, menor valor for, todos os demais serão também. Então, daqui, ó, o que a gente vai tirar? A gente pode tirar, ó, que o máximo, que é aquele xn, ó, tem que ser menor que θ mais 1, e o mínimo tem que ser maior que o θ, que é o x1, né? Entre parênteses, tá? Ó, muito bem. Então, ó, isso aqui lembra, né? Isso aqui é a notação, né? Entre parênteses, estatística de ordem, né? Isso aqui é o máximo, tá? Da amostra, isso aqui é o valor mínimo. Então, se o mínimo for maior que θ, ok? E, né? Tem que acontecer o máximo ser menor que θ mais 1. Caso contrário, ele passa a valer 0. Ó, para a gente empregar aquele teorema lá do Lema-Scheffé, então a gente tem que pegar para quaisquer valores, né, x e y, a gente vai fazer aquela razão das densidades conjuntas, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, o f1 de x dividido pelo f1 de y, para 2 pontos quaisquer. Então a gente vai fazer assim, ó, observe que se a gente pega, ó, o f1 de x dado θ sobre o f1 de y dado θ, ó, a gente vai fazer a razão entre eles. Aí, lembra, isso aqui, ó, o θ, ele tem que estar aqui dentro desses, entre esses valores, não pode, ó. Por exemplo, ó, você pode pegar aqui e passar esse 1 para lá, né? Daqui, por exemplo, ó, a gente pode tirar o quê? Ó? Vamos só complementar aqui, ó. O θ, ele tem que ser maior que o xn menos 1, né? Que é o máximo menos 1, e tem que ser menor que o x1, tá certo? Ó? Só colocando o θ variando, né? Ó, o θ, ó, aqui ele é menor que o mínimo, né? E ele tem que ser o quê? Maior que o máximo menos 1, tá? Para estar aí, né? Para satisfazer, né, aquelas condições. Então, isso aqui, a gente pode trabalhar aquela função indicadora. Ó, indicadora, né, do θ, onde o θ varia de x de máximo menos 1 até o mínimo. Então, a gente pode colocar isso aqui, ó, como sendo a função indicadora, ó, do θ, onde aqui ele varia, ó, do máximo menos 1 até o mínimo, tá? E embaixo, ó, vai ser indicadora. A função é a mesma, não é? O y aí é um ponto qualquer. Do θ, ó, o y máximo menos 1 até o y mínimo. Pessoal, aí, ó, o que a gente vai ter? O que o teorema do Lema-Scheffé diz? Se essa razão, né, independer de θ, se somente se, ó, se somente se, aquele t de x foi igual a t de y, então a gente tem que esse t de x vai ser uma estatística suficiente minimal, tá? Para o θ. Então, olha só, isso aqui só vai ficar independente aqui do θ somente, ó, se acontecer o quê? O máximo aqui, ó, foi igual a esse máximo aqui, concorda? E esse mínimo aqui foi igual a esse mínimo aqui, tá? Para ele poder cancelar, né? Porque se isso aqui for uma igualdade, ó, se o intervalo de cima for igual ao intervalo de baixo, isso aqui vai dar 1, né? Divisão de um pelo outro, tá? Então, isso aqui, ó, independe de θ. Então, a gente vai ter assim, ó, se somente se, ó, então vamos colocar assim, ó, isso aqui independe, ó, de θ, se e somente se, tá? Vamos usar essa notação, se somente se, a gente tiver o que, ó, o xn, que é o máximo do x, foi igual ao máximo do y, yn, e o mínimo do x foi igual ao mínimo do y. Tá certo? Ó? Só se isso aí acontecer. Então, o que o teorema do Lema-Scheffé diz, que essa estatística vai ser suficiente mínima. Então, aqui é interessante, ó, o parâmetro é dimensão 1,
Só que a estatística suficiente é dimensão 2, dimensão maior. Maluco, né? Ó. Então, ó, pelo teorema de Lehmann-Scheffé, tá? O LS, teorema de Lehmann-Scheffé. Aí a gente tem, então, ó, T de x igual o máximo e o mínimo, xn e x1, ó, é uma estatística, ó, suficiente, minimal, para θ. Então, ó, como é uniforme de θ até θ mais 1, né? O que ele está dizendo é o quê? Basta a gente conhecer aí o máximo e o mínimo. Faz sentido, né? O máximo e o mínimo que você tem, né? Uma boa estimativa aí para esse parâmetro desconhecido θ, tá? Aí já dá para ter uma ideia, né? Você fazer esse tipo de estimativa a partir aí da amostra. Tranquilo? Ó? Dá uma olhada aí, ver se está tudo certo. Tá? Esse é um primeiro exemplo aí de aplicação, no caso, o teorema de Lehmann-Scheffé. Então, vamos lá. Olha só, vamos ver um outro exemplo, tá? Depois tenta refazer aí com calma, tá? Sempre isso, né? Para, dá uma olhada, refaz, volta, tá? Faz aí para entender o que está sendo feito. Ó, vamos pegar aqui exemplo 2. Vamos lá, em força. Não desanime nunca. Isso aqui é bonito, não é? Isso é muito legal, né? Isso é bacana. Isso é ciência, né? Então, vamos lá. Olha só. Só apagar aqui. Ó, vamos pegar um outro exemplo. Então, exemplo 2. Que depois isso aqui ajuda na hora de fazer exercícios, né? Pega isso como modelo. Ó, você tem lá uma função densidade, vamos supor, x1, tarará, xn, tá? Aí você tem uma f de x dado θ, suponha que fosse 1 sobre raiz de 2π, ó, exponencial de menos x menos θ ao quadrado sobre 2, tá? Muito bem, ó. Então a gente quer ver, né, se tem aí alguma estatística suficiente e se ela é minimal, tá? Essa que é a ideia. Olha só. Só para a gente ver aí várias aplicações, né? Porque assim, não existe um caminho único, né? A gente tem que tentar aí o que der para fazer, né? Vamos tentar aplicar lá os resultados que a gente tinha, tá? Ó, se vocês lembrarem, isso aí lembra justamente a normal, não é? Então, na verdade, isso aqui vai ser uma normal com a média θ, né? E a variância aqui vai ser variância 1, ó. Pode ver que o sigma 2 sumiu, tá? Então, isso aí seria uma normal θ1. Essa que seria a ideia. Então, vamos fazer assim, quer ver? Ó, se a gente desmembrar aqui em cima, então a gente vai ter que o f1 de x dado θ vai ser, ó, 1 sobre raiz de 2π. Aí vamos desmembrar aqui, ó, quadrado do primeiro, né? Vai ficar assim, ó, exponencial, ó, menos x2 sobre 2, tá? Aí seria menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Como tem um menos aqui fora, não esquece, muda o sinal. Vai ficar 2 sobre 2, vai cancelar. Vai ficar θx, ó, θx. Aí seria mais, né, o quadrado do segundo, θ2 sobre 2. Como tem o negativo ali fora, então é menos, ó, θ2 sobre 2. Tá certo? Ó, então esse daqui, dá para a gente escrever isso naquele formato da família exponencial, né? Até porque é uma normal, tá? Então a gente vai ter assim, ó. A gente pode reescrever, ó. Vamos pegar o h de x, vamos supor, 1 sobre raiz
de 2π. Aí vai ficar, ó, exponencial de menos x² sobre 2. Lembra, ó, isso aqui é um produto, né, de exponenciais. Esse aqui, ó, é exponencial do... Vamos colocar esse cara aqui, ó, menos θ2, tá? Só para ficar o parâmetro, né? θ2 sobre 2. Ó, e o outro exponencial que a gente vai ter aqui do θx, tá? Ó, então, se a gente observar aí, o que ele diz, né? Olha só que interessante, ó. O f de x, tá? O f lá da distribuição do x, tá? Se ele pertencer à família exponencial, a gente tem aquele último teorema, que é aquele teorema pós-Lema-Scheffer, né? Que a gente vai ter lá a estatística suficiente minimal. Então, vamos identificar aqui, ó, as informações. Então, por exemplo, ó, quem que vai ser o nosso h de x? Ó, o h de x pode ser esse aqui, né? Ó, função que depende só de x, não depende aí do parâmetro, correto? Tá? Então, se ele falasse assim, ó, a variância é conhecida, é um σ2 conhecido. Se é conhecido, não tem que estimar nada, tá? Então, não tem que estimar nada, ele deixa de ser parâmetro, hein? Fique atento. Falou, ó, o parâmetro tal é conhecido, a variância é conhecida, então já não é parâmetro, tá certo? Já foi estimado, tá? Já é conhecido. Ó, esse aqui é o c de θ, ele não depende de x, só depende do θ. E aqui, ó, exponencial w de θ, t de x, né? Ó, a gente vai ter, ó, w de θ vai ser igual ao próprio θ, o t de x que vai ser igual a x, ó. Então, essa aqui, ó, ele mostra dessa forma que a gente tem que o f pertence à família exponencial, não é? Ó, então a gente vai ter assim, ó. Portanto, esse f de x dado θ, ó, pertence à família exponencial. Aí aquele último teorema que a gente viu assim, ó, se pertence, então t de x maiúsculo, que é o somatório desse ti, vai ser uma estatística suficiente minimal para o θ. Então a gente tem aqui, ó, pelo teorema, tá? Que aí seria aquele pós-Lema-Scheffer, tá? Foi o último teorema que a gente viu agora há pouco. Aí a gente tem, ó, que o t de x, pelo teorema, t de x, ó, porque agora tem que ficar claro assim, ó, aqui é para uma observação, né? T de x ali, ele pega todas, tá? Todas as observações. O somatório, ó, do xi é uma estatística suficiente, é uma estatística, ó, suficiente, minimal, para θ, tá? Então, uma forma de estimar a média, que ele está dizendo, né, poderia ser somente a soma dos valores. É que é habitual, lembra, isso aqui não é único, né? Você pode pegar uma função da estatística. Então, às vezes, a média a gente estima pela soma dividido por n, né? A gente pondera, tá? Mas a soma também é uma estatística suficiente minimal para esse parâmetro desconhecido. Tranquilo? Então, um negócio aí bem legal, né? Bem interessante, ó. Pessoal, tá claro até aí? Moleza? Dá uma olhada aí se está tudo certo. Dá uma olhada.
olha só. A gente podia pensar aqui também, ó. Vamos pensar o outro jeito, quer ver? Aí acabou, né? Soma de xi é uma estatística suficiente minimal. Mas lembra aquele teorema da fatoração, né? O que a gente podia fazer aqui, né? A gente podia, de repente, tentar fatorar isso aqui, ó. Porque lembra, tem que pegar aquele g de t de x, né? Dado θ vezes lá um h de x, tá? Se a gente conseguir fazer a fatoração, aquele t de x é uma estatística suficiente. Aí o problema é que o da fatoração, ele só fala que é suficiente apenas, tá? Porque, ó, aqui é de uma observação só, né? Aí teria que pegar aqui o tio, né? O x1 tio. Aí teria que fazer o produtório disso aqui, ó. Aí ficaria 1 sobre raiz de 2π elevado a n, né? Aí aqui, ó, conserva a base, somos expoentes, então é exponencial da soma desse cara, de x. Aí, ó, soma desse aqui, soma desse aqui. Aí a gente podia encarar, ó, esse aqui, ele ficaria uma função só de x, tá? Que é um h de x. E esse aqui ficaria um g de t de x, né? Porque aqui, ó, vai aparecer um somatório de xi, né? Quando fizer lá a conserva a base, somos expoentes. Então, ele vai depender só do t de x, que vai ser o somatório de x, porque ele vai ser uma estatística suficiente, pelo teorema da fatoração. Só que esse resultado é mais forte, né? Porque além de ser suficiente, ele é minimal, tá? Por isso que esse teorema aí, no caso, né, fica até melhor de usar. Moleza, né? Então, vamos lá, hein? Força. Ó, quer ver? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo 3. É muito legal isso, não é? É muito bacana. Ó, exemplo 3. Vamos pegar aqui, ó. Suponha uma f1 de x, ó, a densidade dado parâmetro fosse exponencial de menos x menos θ, tá? Só que agora, ó, indicadora de x só vale para x maior que θ. Então, de θ até mais infinito. Então, lembra, né? Função indicadora vale lá 0,1, tá? Então, aqui, ó, o que ele está dizendo, né? Se o x for menor que θ, isso aqui vale 0, né? Só isso. Primeiro, ó, será que a gente podia usar esse resultado aqui, ó, para ver se a estatística suficiente minimal, né, usando esse último teorema? Para usar esse resultado, lembra, tem que pertencer à família exponencial, tá? Mas, ó, esse é aquele caso que a gente viu aí no momento anterior. Ó, a função aqui, ela depende do x e depende do θ, os dois ao mesmo tempo, né? Não dá para quebrar naquele h de x c de θ, né? Separar as duas funções. Então, quando depende, a gente já deixa aí claro, né? A gente viu até um exemplo parecido, que a gente já deixa claro que isso aqui não pertence à família exponencial. Ó. Então, a gente pode fazer assim, ó. Ó, esse aqui não pertence, ó, não pertence à família exponencial, tá? Ah, mas por que não pertence? Ó, normalmente, quando aparecer a indicadora que depende da variável e do parâmetro, não dá para quebrar. Então, a gente tem que ele não vai fazer parte da exponencial. Não pertence à família exponencial, ó, pois indicadora de x variando de θ até mais infinito, ó, depende de x da informação e de θ, tá? Porque senão, ó, tem que quebrar, lembra? Tem que ficar quebrado assim, né? Um h de x apenas, um c de θ, né? E exponencial lá do w, t de x, tá? Não dá para quebrar, né? Você não tem uma função só de x, uma função só do θ, tá? Por isso que ele não pertence à família exponencial. Se não pertence à família exponencial, então a gente já descarta esse teorema, tá? Esse último teorema lá não dá para ser usado, tranquilo? O que a gente pode fazer, que às vezes é um jeito mais prático, aí, mais rápido, é a gente tratar lá, usar o lema Sheffer, que é um resultado forte para chegar em estatística suficiente minimal.
Tá certo? Ó, então a gente pode pensar no lema Sheffer. Então a gente pode fazer assim, ó. Ó, por exemplo, a gente vai pegar o F1 de x, então vou colocar assim, ó. Então, lembra, para dois pontos quaisquer, né, x e y, agora com tio embaixo, tá? Vamos usar a conjunta. Ó, F1 de x, vou colocar assim, ó, x com tio dado θ, considerando a amostra aleatória, tá? Ó, tudo amostra aleatória. Amostra aleatória, tá? Então, só para valer, né, que a conjunta vai ser o produto dessas funções. Então, a gente vai ter assim, ó, conserva a base, né, somos expoentes, isso aqui vai ser exponencial de menos somatório de xi, né, menos com menos aqui vai dar mais nθ, né, que ele vai somar o θ ali n vezes. Ó, indicadora, todos os x têm que ser maior que θ, não tem? Todos têm que ser maiores que θ. Se todos são maiores, basta que o mínimo seja maior. Então, isso aqui, ó, a gente pode colocar indicadora, ó, do mínimo ser maior que θ. Tá certo? Ó, mínimo maior que θ. Ou se quiser anotação, né, mínimo aqui, θ até infinito, tá? Dá na mesma. Então, ó, o mínimo ser maior que θ significa que todos os x serão, né? Essa que é a ideia. Aí vamos fazer aquela razão, ó. O F1 de x, ó, o F1 de x dado θ sobre o F1 do y dado θ, vamos fazer a divisão, porque aí fica fácil, né? No lugar do x é só colocar o y aqui embaixo, ó, que a função é a mesma, né? Ó, exponencial de menos somatório de xi mais nθ vezes indicadora, ó, do mínimo maior que θ, tá? Ó, dividido por exponencial de menos somatório de yi mais nθ, né? Ó, indicadora do y mínimo maior que θ. Pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? O que a gente vai ter? Lembra, a gente quer chegar que a razão independe do θ, né? Ó, aqui tem um termo e nθ e nθ. Então, esse cara aí vai cancelar, né? A gente pode cancelar isso aqui, ó. Esse aqui vai cancelar com esse aqui, né? Quando fizer isso, você pode desmembrar, né? O que vai sobrar, ó? Isso aqui sobra o e de soma de xi, né? Menos soma de xi, e menos soma do yi. Em cima, ó, indicadora do mínimo maior que θ sobre indicadora do mínimo do y maior que θ. Ó, essa parte aqui, esse termo, não depende do θ, né? Então, o teorema do lema Sheffer diz o quê? Ó? Se essa razão independer de θ, né? Se somente se o t de x for igual ao t de y, a gente vai ter que esse t vai ser uma estatística suficiente minimal, tá? Para o θ. Ó, isso aqui só vai independer do θ, porque o θ aparece aqui, né? Para cancelar esses dois caras aqui, somente se o mínimo de cima for igual ao mínimo de baixo, não é? Então, esse aqui que vai ser a estatística suficiente minimal. Ó. Então, isso daí independe de θ, ó. Então, isso aí, ó, é independente, ó, de θ, se e somente se e somente se o x1, tá, mínimo foi igual ao y1 mínimo. Ou seja, né, ó, ou seja, só para complementar, pelo teorema do lema Sheffer, ó, pelo teorema de lema Sheffer, nós vamos ter o que, ó, pelo teorema do lema Sheffer, t de x igual o mínimo da amostra é uma estatística suficiente minimal para θ, ó. É uma estatística, ó,
suficiente minimal para θ. Tranquilo? Moleza? Dá uma olhada aí, por favor, ver se está tudo certo. Ó, vamos ver mais um exemplo aí, só para fechar essa parte, tá, dos exemplos. Vamos ver um exemplo 4. Vamos lá, em força. Só para fechar aí. Ó, então, vamos pegar aqui um exemplo 4, vamos pegar uma outra função aí, densidade, tá? Só para ilustrar. Vamos pegar aqui, ó, exemplo 4. Então, considerar uma amostra aleatória também, tá? A mesma coisa. Ó, um f de x dado θ igual a θ vezes 1 menos θ, aí aquele x menos 1, tá? Ali é para uma observação, ó. Então, vamos lá. Bom, uma saída a gente podia pensar de fazer o lema Schaeffer direto, não pode? A gente pode fazer assim, ó. Por exemplo, ó, amostra aleatória, tá? Então, a mesma coisa, ó. Amostra aleatória, tá? Então, uma saída, ó, a gente pode pegar a distribuição aqui conjunta, ó, o f' de x, né, com tio embaixo, ó, vai fazer o produtório. Então, quando fizer o produtório aqui, né, vai multiplicar o θ aí n vezes, tá? Você tem uma amostra, tá, x1, x2, xn. Ó, então, ele vai ser θ elevado a n vezes, conserva a base aqui, somos expoentes, né? Vai ficar somatório de xi menos o n, né? Que tem ali um menos 1. Ó, ou seja, isso aqui a gente podia reescrever dessa forma também, não pode? Ó? Θ sobre 1 menos θ, tudo elevado a n, né? Ó, a gente pode fazer assim, ó, θ 1 menos θ elevado a n, vezes 1 menos θ elevado a soma de xi, tá? A gente pode fazer dessa forma, não pode? Ó? Fizemos nada, né? Porque aqui é 1 menos θ menos n, né? Jogamos aqui para baixo, ó. Esse aqui está elevado a n, esse aqui é elevado a n também, tá lá. Muito bem, ó. Se a gente tiver isso, a gente pode tentar aplicar agora o lema Schaeffer. Ó, então a gente faz a divisão de um pelo outro. Então a gente vai fazer assim, ó. Ó, se a gente pegar lá o f' de x dado θ sobre o f' do y, ó, dado θ, lembra, né? Para para quaisquer valores de x e y, isso aí tem que depender do θ, né? Somente se o t de x for igual ao t de y. Ó, o f' de x é tudo isso aqui, né? É só no lugar do x colocar o y. Então aqui em cima vai ficar θ, 1 menos θ, ó. Isso aqui é elevado a n. Ó, 1 menos θ vezes soma de xi. E aqui embaixo, mesma coisa, né? No lugar do y, do x, põe y. Fica θ 1 menos θ elevado a n, ó, vezes 1 menos θ elevado à soma do y. Tudo bem, ó? Tem só substituir, né? Lembra, ó, aqui, ó, é de uma observação apenas x, né? Aqui já é o x com o tio embaixo, que ele está considerando toda a amostra, tá? Todos os elementos da amostra. Ó, isso aqui vai cancelar, né? Ó. Esse cara aqui cancela com esse cara.
isso aqui só vai independer do θ, ou seja, só cancela se o somatório de xi for igual ao somatório do yi, não é? Então, ó, isso aqui independe de θ, ó, independe de θ se e somente se somatório de xi, ó, somatório do xi for igual a somatório do yi, tá? Então, o que a gente pode concluir? Pelo teorema de Lema-Scheffé, soma de xi vai ser uma estatística suficiente aqui para o θ, né? É só ele somar aí as observações. É minimal ainda, né? Ó. Então, isso aqui ó, implica, ó, logo, pelo teorema de Lema e Scheffé, pelo teorema de Lema-Scheffé, ó, T de x igual a somatório do xi é uma estatística, ó, é uma estatística suficiente, minimal, para θ, tá? Então, ó, pelo teorema de Lema-Scheffé, né, a gente conclui isso aí, porque a razão independe aí do θ, né? Se somente se acontecer aquela igualdade, tá? Somatório do xi foi igual ao somatório do yi. Então, olha que interessante, né? A gente chegou, acabou, né? Pelo teorema Lema-Scheffé, ele quebra um galhão. Essa estatística é uma boa, né? É uma boa estatística. Então, isso aqui é legal. Você vai fazer um trabalho aí bem robusto, tá? Vida real, você justifica, né? Você fala, ó, estamos usando a estatística tal, que ela é suficiente, minimal, entendeu? Dá um impacto esse negócio, né? Então, isso é legal. Porque a outra ponta, né? O cara não estiver bem preparado, né, ele vai ficar assim. Mas, lógico, tem que saber o conceito aí, né? Pelo menos a intuição do negócio, tá? Mas é legal porque você dá robustez à tua análise, né? Passa mais credibilidade aí numa construção de um modelo qualquer que você queira, tá? Ó, outro jeito que daria para pensar nesse aí também, ó, a gente pode verificar o seguinte, ó, então uma outra forma, ó, um outro jeito, a gente tinha assim, ó, o f1 de x dado θ, ele era θ vezes 1 menos θ x menos 1, né? Tá lá. Lembra, quando faz o Lema-Scheffé, a gente tem que trabalhar com a distribuição conjunta, né? O F1 do x-til, tá? Mas, ó, vamos ver se a gente consegue encaixar isso aí na família exponencial, tá? Porque lembra, ó, se pertence à família exponencial, aí a gente tinha assim, ó, vamos só reforçar, ó, se for família, ó, família exponencial, o F1 de x dado θ tem que ser o quê? H de x vezes C de θ vezes exponencial, né? Que era aquele somatório WI de θ vezes TI de x, né? Ó, se for dessa forma, aí ele é família exponencial. Porque lembra, se for da família exponencial, a gente conseguir colocar isso aqui com essas características, aí tem aquele teorema, né, que garante que o somatório do TI de x vai ser uma estatística suficiente minimal, tá, para o θ. Então aqui, ó, lembra uma jogada que dá para fazer, ó, porque necessariamente tem que aparecer um exponencial, né? Então a gente pode aplicar ali um exponencial do logaritmo, igual a gente fez aí em algumas aulas anteriores, ó. Então qual que é a ideia aqui, ó? A gente tem assim, ó, o f1 de x dado θ, isso aqui pode ser escrito assim, ó, θ vezes exponencial, ó, do logaritmo de 1 menos θ elevado a x menos 1, não pode? Ó? Lembra, né? O log aqui nosso é o ln, tá? Sempre é o ln, tranquilo?
A base E aí que interessa. Ó, aí lembra, a propriedade do log, né? Log de um número elevado à potência. Potência 10 se multiplicando, né? Então, isso aqui, ó, ele pode ser escrito como θ vezes exponencial, ó, do x menos 1 vezes logaritmo de 1 menos θ. Até aí tudo bem? Tranquilo? Ó? Tá? Bom, aí se quiser pode aplicar aqui a distributiva, não pode? Ó? Ó, isso aqui a gente pode fazer então, ó, a distributiva ali vai ficar assim, ó, isso aqui é θ exponencial, ó, vai ficar assim, ó, vamos pegar aqui o menos 1, tá? Ó, menos 1 vezes esse cara aqui, então vai ficar menos 1 vezes logaritmo de 1 menos θ, tá certo? Ó, vezes, ó, exponencial x vezes esse, né? Vamos colocar separado, ó. Esse aqui, ó, exponencial, ó, do x vezes o logaritmo de 1 menos θ, né? Olha só. Ó, se quiser, dá até para arrumar isso aqui, né? Esse menos 1 pode vir aqui para cima, esse exponencial do logaritmo vai cortar, né? Vai dar 1 menos θ aqui embaixo, tá? Ó, então, se quiser, mas nem precisa, tá? É só excesso de preciosidade, né? Mas daria, tá? Isso aqui é 1 menos θ elevado a menos 1, né? A exponencial do log cancela e ficar 1 menos θ aqui embaixo, ó. Ficaria θ sobre 1 menos θ, tá? Aí aqui, ó, exponencial x log de 1 menos θ. Qual a importância, né? Não precisa fazer tudo isso, ó, porque esse cara aqui, ó, θ exponencial de menos 1 log 1 menos θ, pode ser como o c de θ, não pode? Ó? Ó, é uma função do θ, tá? Mas vamos fazer separado, vai, só para reforçar, só para não... Vamos fazer assim, ó. Só para ficar exatamente na mesma cara, tá? Vamos pular etapas, não vai? Vamos fazer passo a passo. Ó, isso aqui, então, é a mesma coisa, tá? Porque senão vai ficar assim, ah, mas tem exponencial lá que não tem, né? Então vai, vamos fazer, vai, o passo a passo, ó. Isso aqui é a mesma coisa, ó, que θ sobre 1 menos θ, tá? Porque aqui, ó, menos 1 vem aqui para cima, né? Volta aqui a propriedade do logaritmo, tá? Aí o menos a exponencial do log cancela, o menos θ vem para cá. Só para ficar igualzinho tá ali, tá? Ó, exponencial do x vezes logaritmo de 1 menos θ. Aí fica melhor, né? Olha só, agora sim, ó. C de θ, ó, depende só do θ. Tá aqui, ó. C de θ. Ah, o h de x. H de x não apareceu, força aí 1, né? O h de x seria 1. H de x é 1. Ó, exponencial w de θ, t de x, tá? Então, a gente pode pegar o w de θ como sendo o logaritmo de 1 menos θ e o nosso t de x igual a x. Ou seja, essa densidade pertence à família exponencial, não é? Ó, daqui, ó, implica que o f1 de x dado θ pertence, chama assim, ó, FE, família exponencial. Se pertence à família exponencial, lembra aquele nosso último teorema, é que o somatório do t de x é uma estatística suficiente minimal. Tá vendo? Ó, mesmo resultado ali, né? Ali foi de um outro jeito, tá? É muito legal, né? Ó, então, ó, portanto, a gente vai ter que o t de x igual somatório do ti, ó, que é o somatório do xi, é estatística suficiente minimal para θ. Tudo bem, então? Tranquilo? Beleza? Então, ó, é uma parte conceitual, mas é importante aí, tá? Então, isso aí é assim que a gente prova. Então, vocês podem ver, se pertence à família exponencial, facilita a vida, né?
a gente consegue identificar ali direto quem é, né, o somatório do T de x como sendo estatística suficiente minimal. E aquele teorema lá do Lema-Scheffé, né, também ele facilita bastante aí a vida, porque é fácil, né? Você acha o F1, achou o F1, aí você consegue colocar lá como faz a divisão, né? Então, você vê quando ele vai independer do θ, se somente C, né, o T de x for igual ao T de y, aí já, o Lema-Scheffé já afirma que essa estatística ela é suficiente minimal. Tá certo, então? Tranquilo? Dá uma olhada aí. Muito bem, pessoal. Então, era isso, tá? Então, a aula de hoje era basicamente para a gente fechar aí essa etapa desse princípio de redução de dados, dentro ainda daquela parte de propriedade dos estimadores, tá? A gente viu aí formas de determinar, né, de achar o que é uma estatística suficiente, minimal, a partir aí de teoremas, tá? Então, o Lema-Scheffé principalmente, um dos mais usados, e se pertencer à família exponencial também facilita bastante aí a nossa vida, tá? Até a próxima.